Boa noite, sejam bem-vindos a todos para a nossa live semanal da Ibercup. Juntos vamos fazer desse momento um momento de muito aprendizado, né? Vamos matar a saudade, falar um pouco de futebol. Então você começa a chamar aí, ó, chama seu pai, chama sua mãe, chama seus amigos, usa essa setinha aqui, ó, essa setinha aqui e manda mensagem para todos os seus amigos e diga: vamos ter uma live da Ibercup. Vamos falar sobre futebol. Quem tá com saudade de ver essa bolinha rolar? Quem tá com saudade? Me diga aí. Bota uma mensagem para mim assim, ó. Eu estou com saudade. Eu sei que vocês em casa estão aí jogando bola, deixando o papai e mamãe aí loucos, né? Mas cuidado, não vai quebrar nada não, viu? Vamos aproveitar esse momento para poder nos desenvolver, né? Aguardar esse momento em que vamos ter. Opa, um abraço, meu amigo Didio, observador do Grêmio. Obrigado, meu irmão, pela sua audiência. Galera, convida os amigos para que a gente possa fazer essa live cheia de gente e que a gente possa aprender, porque hoje a gente tem um convidado especial, tá? Eu tenho um convidado especial e eu gostaria que vocês todos estivessem aqui na sala. Então, cadê seu amigo? Cadê seu amigo que não entrou na sala ainda? Manda uma mensagem para ele e comece agora dizendo o seguinte: qual foi a Ibercup que você participou? Qual foi a Ibercup que você já participou? Me conte aí a sua resenha, por que time você jogou, de que cidade você é. Conta aí a sua história. Hoje teremos a presença, né, do nosso amigo e treinador, o Alan Barcelos, ele que é treinador do Sub-13 da equipe do Grêmio. O Grêmio sempre presente, né, na Ibercup, sempre presente nas nossas competições. E mandar um abraço aí pro Cristóvão, para todos os funcionários do Grêmio, né? Quem não sabe, a etapa internacional da Ibercup aqui no Brasil acontece no mês de janeiro, lá no CT do Grêmio. Vários campos onde a bola rola de 8 da manhã até as 20 horas. É muito futebol, é muita diversão e a garotada ali ligada, todo mundo querendo muito jogar futebol. Então você que está aqui hoje, né, mande a sua pergunta, a gente vai fazer desse momento um momento de muita diversão e tentar matar um pouco da saudade, ó, de ver essa bolinha rolando. Então chama seus amigos que eu já vou convidar aqui, né, para a nossa live, o nosso treinador, o convidado de hoje, o Alan Barcelos. E a gente vai conversar sobre muito futebol. Muito futebol. Muito futebol. Beleza? Convida os seus amigos e vamos juntos falar de muito futebol. Então me diga aí, galera, da onde você é, qual foi a competição, qual foi a Ibercup que você participou, qual é o time que você joga, coloca a sua mensagem, o nosso convidado já está chegando aí na área e vai ser muito legal. Ah, que beleza! Alan, boa noite. É Alan ou Alan? É Alan. Alan, boa noite, seja bem-vindo à nossa live semanal da Ibercup, né? Você já é um parceiro aí de tá em todas as Ibercup aí, né? Acontece no mês de janeiro aí no CT do Grêmio. Você sempre com equipe bastante competitiva, mas esse ano você estava ali só no apoio, né? Você pega a equipe depois do mês de janeiro, mas eu vi você caminhando por ali, mas no ano passado você estava com a equipe e era treinador de uma equipe, não foi verdade? Exatamente, exatamente. Primeiro, tá me escutando bem? Tá Para. tudo. O áudio tá bom aí? Fala aí, galera. Para mim tá legal. E para vocês, tá legal esse áudio? Manda uma mensagem aí, diz aí se tá legal. Então, Alan, Legal. me fala aí, cara, quem é você, né? Qual a categoria que você treina lá no Grêmio, o que fez você querer trabalhar com futebol, para que a galera possa conhecer, né, quem é esse treinador, Alan Barcelos, da equipe do Grêmio. Legal. Obrigado, então, pelo convite, né, Wellington? Fico muito agradecido pela oportunidade da gente estar conversando aqui, debatendo um pouco mais sobre formação, sobre o processo de competição, estruturação da competição, Ibercup, enfim. Acho muito bacana a gente estar debatendo aqui. Então, te agradeço, primeiramente, a oportunidade. Respondendo a primeira pergunta, eu disputei uma Ibercup, sim, como treinador. A Ibercup que teve no ano anterior, aqui em Eldorado.
fui treinador do Sub-12 na época, nós acabamos não ganhando, perdemos a semifinal para o Flamengo, que por consequência foi a equipe campeã. E aí depois, conforme for, eu fui subindo de categoria, hoje estou no Sub-13, então não consegui nesse ano acompanhar diretamente dentro do campo a competição, mas estava ali presente acompanhando os resultados, os jogos, a estruturação, a organização da competição, que é de muita excelência. Maravilha. E essa categoria que acabou chegando na final, né? Perdeu para o Corinthians na final, mas é uma equipe que você recebe no início do ano para poder dar sequência ao longo das competições que o Grêmio disputaria, né? Se não fosse esse momento aí de quarentena, esse momento aí que tem deixado a gente muito reflexivo, a garotada com muita saudade, ó, de jogar bola, né? E os treinadores também com muita vontade de trabalhar. Alan, me diga uma coisa, me conta aí um pouco da sua história, de quem é você, que fez você, né, ir para o futebol. Conta um pouco da sua história para que a gente possa conhecer um pouquinho de você. Legal. Então, eu trabalho no Grêmio desde 2013, né? Falando um pouquinho da trajetória profissional e depois a gente destrincha um pouquinho sobre a acadêmica, que ainda é muito curta. Mas profissionalmente eu iniciei no Grêmio em 2013 como professor. Sempre joguei futebol, assim como a grande maioria do brasileiro, né? Já nasce com a bola, enfim. Joguei em ambiente escolar, joguei em escola de futebol, mas nunca a nível grande de desenvolvimento, nunca a nível de alta performance, e por diversos motivos, o maior dele é a capacidade individual, né? Mas sempre foi um cara apaixonado pelo futebol. Desde pequeno jogava jogos no computador na qual eu era o treinador, eu gostava de gerenciar a equipe, sempre gostei desse processo, sempre admirei isso. E em 2013 fui fazer o estágio no Grêmio, foi uma oportunidade muito grande, e no outro ano acabei virando supervisor da área de iniciação do clube, e depois de formado na faculdade, acabei virando treinador da categoria Sub-9, e aí, por consequência, cada ano, e além eu acredito que tenha sido um bom trabalho, a questão da oportunidade vale a pena a gente ressaltar. Fui subindo ano a ano de categoria, hoje eu sou Sub-13, sou privilegiado por ter trabalhado em todas as categorias iniciais do Grêmio, acho que isso para o profissional é de um ganho muito grande. E de forma acadêmica, eu sou formado em Educação Física, tenho pós-graduação em Futebol na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, que é uma especialização lá, tem um núcleo de pesquisa em futebol, que é uma grande referência no Brasil, em termos de estudos na modalidade. E tem a licença B para treinadores de futebol da CBF, também é um curso importante para o desenvolvimento do treinador. É uma trajetória curta profissionalmente e academicamente, acho que tem muito a evoluir ainda, acho que a gente está no caminho, degrau a degrau, no caminho certo. Maravilha. Tô vendo aí que o Big tá aí na nossa live, ele que é seu atleta. Eu me recordo da Ibercup do ano passado, Alan, que você citou aí, que acabou perdendo para a equipe do Flamengo. Você é um treinador que é bastante, como é que eu posso dizer? Você entra em campo com o time, vem com bastante entusiasmo, todo momento ali eu tô vendo você interagindo com a sua equipe, jogando junto, né? E eu tive a oportunidade de conhecer o Big pessoalmente, a família dele aí em Porto Alegre, e eu lembro muito, né, que ele jogando pela ala ali, vai Big, apoia Big, vamos Big, e aí vi Big esse ano jogando de volante, um garoto com muito potencial, né, com muito potencial para evoluir, e queria que você falasse um pouco mais dessa questão dessa postura do treinador hoje, que trabalha com a formação do atleta. É muito comum esses garotos achar que porque está em um clube, né, que ele o processo para ele chegar no profissional vai ser uma coisa natural. E a gente sabe que não é assim. A escola do Grêmio, né, o futebol de base é como se fosse uma escola. E ano a ano esses garotos precisam performar, precisam se desenvolver. E a gente tem muita preocupação com todo o entorno que circunda o atleta, que muitas vezes dificulta esse processo, dificulta para o treinador nesse processo. Fala um pouco sobre isso, Alan. Legal. Um abraço para o Big, né? Um atleta nosso muito talentoso.
chamou ele de crocodilo, come igual um animal, cara. Mas é um grande atleta, uma grande pessoa. Gosto muito de trabalhar com ele, assim como todos os alunos que nós temos na categoria. Então, Big, obrigado pela tua presença. Primeira pergunta, então, sobre o treinador, né? Eu acho que cada um tem a sua particularidade, tem a sua autonomia dentro do processo, e isso é inegociável. Eu acho que nenhum clube deve negociar essa autonomia e essa personalidade do treinador. Cada um tem cada um tem o seu entendimento sobre o desenvolvimento durante o treinamento e durante o jogo. O que eu gosto de colocar é que a que ponto a nossa interferência na beira do campo vai interferir na decisão, que ela tem que ser exclusiva do atleta. Isso a gente tem que respeitar, e é uma coisa que eu me policio muito, me dedico muito a entender melhor sobre isso, para que a gente não consiga interferir de forma negativa nas decisões do atleta no jogo. Por consequência, a gente atrapalha a performance e desenvolvimento dele. Como tu disseste, eu sou um cara que eu sou muito energizado, né? Eu gosto de jogar junto, e isso eu faço no treinamento. O treinamento ele é muito intenso, e no jogo é difícil a gente controlar isso, mas a gente tem que respeitar, obviamente, o desenvolvimento e as decisões do atleta, né? Mas eu acho que isso é de personalidade de treinador. Tem treinador que prefere apenas conversar com os atletas no intervalo, não fala nada durante o jogo, acredita no desenvolvimento dessa forma. Eu acho que é particularidade de cada um. Eu tenho a minha, tu tem a tua, e a gente, eu acho que não tem o certo, não tem o errado. A gente tem que ter o equilíbrio e pensar no desenvolvimento do atleta de forma correta, aquilo que a gente acredita. E como tu disseste, é essa forma, né? A gente cuidar esse desenvolvimento dos nossos atletas no dia a dia de treinamento. A gente sabe que o país é um país que tem o futebol muito forte nas raízes, né? E por consequência da evolução tecnológica, econômica do país, os atletas estão recebendo outras possibilidades, e a rua está diminuindo cada vez mais. A gente está tendo uma lacuna grande aí em termos de desenvolvimento motor dos atletas. Então a gente tem que cuidar muito nesse sentido, respeitar os conteúdos, o desenvolvimento de cada faixa etária, usar a competição para o meio de um processo e não para o final, não se balizar apenas pelo ganhar ou pelo perder. Acho que isso é uma das coisas importantes que a gente vai destrinchar e discorrer mais sobre nessa live. Maravilha. Eu trabalho como coach esportivo para a Ibercup, e eu tenho acompanhado todas as competições, né? A gente foi a 4ª competição agora em Porto Alegre, todas elas eu participei, eu fico muito próximo ali do campo, observando o comportamento do treinador, o comportamento dos garotos, e com atenção maior voltada aos projetos, às escolinhas, às equipes que vão jogar contra os clubes maiores. Por quê? Porque normalmente, e o futebol ele é um esporte de alto impacto emocional, eu acredito que o treinador e todo aquele ambiente, ele é um formador muito forte de crenças e de valores, né? Sobretudo importantíssimo na formação e na mentalidade desse garoto. E muitas vezes, naquela fase inicial, os clubes começam a dar muitas goleadas, né? Ganham o jogo com mais facilidade e com o placar elástico. Geralmente é uma frustração muito grande, porque os garotos criam muita expectativa com essas competições, eles dão o máximo de esforço possível dentro das condições, das limitações dele. E diante desse alto impacto, muitas vezes eu percebo, Alan, que o adulto acaba atrapalhando o processo, né? De alguma forma é o árbitro que não sabe desenvolver uma linguagem com o garoto, de repente é o treinador que fica muito focado com a equipe adversária, em querer falar com outro treinador, em querer brigar com a arbitragem, e perde o foco do desenvolvimento dos garotos, né, da equipe dele. Os próprios pais que ali na beira do campo acaba, de certa forma, pela empolgação, pelo momento do jogo, também gerando um tipo de impacto, porque o treinador grita vai, o pai grita toca, aí o outro de chuta. Então, um monte de informação, um monte de gatilhos mentais, né? E o garoto tem que tomar apenas uma decisão, e ele é avaliado a partir dessa decisão, né? Então, olha que complexidade que é. Eu queria saber o que a Alan pensa sobre isso, de que forma você blinda a sua equipe sobre esses impactos, e o que você acha importante, né, em relação à mentalidade dos atletas e à formação do atleta, da postura do treinador,
qual é o verdadeiro papel do treinador na formação dos atletas nessas fases iniciais que é que você trabalha hoje. Legal, concordo com tudo isso que tu disseste, Wellington. Eu acho que uma coisa importante da gente conversar e debater, né? Pensando principalmente num ambiente competitivo, trazendo para o lado da competição em si, que é onde aflora diversos comportamentos, seja dos atletas, seja dos pais, dos treinadores, enfim. Eu acredito que dos meus princípios de trabalho é esse lado da mentalidade forte, né, do equilíbrio emocional do atleta, e isso tem que ser trabalhado. Então tem como filosofia tanto desenvolver o talento, o comprometimento dos atletas, e também um grande pilar que esse lado emocional, esse equilíbrio emocional que ele tem que ser desenvolvido. E a competição é um grande elo para a gente conseguir desenvolver esse aspecto emocional. O que eu acredito que tudo aquilo que tu gera em comportamentos no dia a dia, no treinamento, os desafios que tu dá para os teus atletas, as conversas diárias que tu tem, o ambiente na qual tu propicia essas decisões sob pressão ou não durante o treinamento, vai influenciar no jogo. São esses marcadores somáticos que vão conseguir fazer com que ele represente. Então, eu vejo a competição dessa forma, que é uma competição onde vai aflorar esse lado emocional, vai enraizar esses comportamentos que tu julga ser importantes para o desenvolvimento do teu atleta, mas eu acho que o grande erro é a gente se balizar pelo resultado do jogo. Eu acho que isso, como processo de avaliação principal, acho que não deve ser um período de formação. Desde a vitória, a gente tem que buscar os porquês da derrota, mas o processo principal é balizar o treino, entender o treinamento, entender o método, entender aquilo que está sendo trabalhado e balizar também através do ambiente de competição e buscar os porquês. Acredito que a arbitragem sendo direcionada principal como o ganho ou a derrota, os pais, enfim, eu acho que isso é muito pobre, é muito pouco comparado àquilo que a gente tem como ferramenta para desenvolver os atletas, né? Esse é o meu ponto de vista, a gente se preocupa demais, volto a repetir, é um dos pilares do meu trabalho, além do talento, de desenvolver, dar possibilidades para esse talento aflorar, e a gente vai discutir mais o que é esse talento. O comprometimento se faz muito necessário para querer evoluir, mas em especial o equilíbrio emocional, e isso tem que ser desenvolvido para a competição. Maravilha. Quero aproveitar a oportunidade e mandar um abraço aí pro Erivelto, pro Didio, parceiros aí do Grêmio, né? O Márcio do Flamengo e a todos que estão presentes aí na nossa live. Manda a sua pergunta aí, deixa a sua mensagem, viu, galera? O Erivelto é monstro, cara. Esse cara aí diferenciado. Se ele tá na live, é porque a live é diferenciada mesmo. É meu parceiro também. Então, o ambiente que a Ibercup proporciona, a Ibercup vem de uma cultura europeia, né, de eventos esportivos em época de férias, né? Então, essa é a mentalidade que está trazendo para o Brasil uma oportunidade muito grande de uma competição extremamente organizada, né, sendo popularizada com o máximo de clubes possível, ali jogando de 8 às 20, né? Toda hora o jogo, você vê a competitividade que é, uma oportunidade para os garotos também que tenham bons resultados, gerar um passaporte para ir para as competições internacionais. Tanto a competição em São Paulo é de alto nível, como a competição em Porto Alegre, que eles têm a oportunidade de ver ali bem de perto, né? Como você participou da de 2019, que tinha o quê? Tinha o Manchester, o Paris Saint-Germain, a Inter de Milão, o Chivas do México, o Peñarol e grandes clubes daqui do Brasil. Então, é uma oportunidade muito grande para as crianças, né, que sonham um dia em jogar nesses clubes, sonham em ser observados, sonham em ver como são esses garotos, que às vezes eles têm a mesma idade, mas olham o menino do Grêmio como se fosse um super-homem, né, como se fosse uma coisa meio distante. E me chamou muitas ações, me chamaram bastante atenção durante a competição. Uma delas foi durante a abertura, né? Eu tinha aquele desfile de abertura, e tava junto ali os meninos da Itália, do Inter de Milão, tava o menino do Paris Saint-Germain, o menino do Manchester, o menino do Grêmio. Então, ali tava vários jogadores de futebol, um ponto em comum, vários garotos, outro ponto em comum, mas tinha dificuldade do idioma, né? A complexidade do idioma. E jogaram uma bola.
quando jogaram uma bola ali pro meio dos meninos, toda aquela barreira, ela naquele momento, ela já não existia. E eu percebi um garoto de uma escolinha que ele chega, ele não tá ali olhando para a bola. Ele começa a olhar e admirar o garoto do Manchester City e ele dá um abraço. Talvez seja o mais próximo que ele imaginou que ele pudesse chegar de um time que ele vê na televisão. Então, essa competição, ela proporciona essa riqueza intercultural, né? O ambiente da Ibercup, você vê que os meninos não tem só o futebol, tem muitas coisas, os pais também, para poder criar aquele ambiente de chegar de manhã, só sair de noite, mesmo que o filho vá jogar somente pela manhã. A gente vê os pais transitando, a gente vê os pontos de passagem, os garotos jogando futebol, né? Também é uma oportunidade de vários treinadores fazer um intercâmbio, porque ali eu tenho a oportunidade de ver você que está atuando no dia a dia em um grande clube, que tem uma metodologia, que disputa competições diferentes, então de repente é uma oportunidade de a gente trocar o conhecimento, de conversar. Eu tento potencializar muito isso com os clubes menores que vão para essas competições. Mas a gente sabe que o objetivo das escolas de futebol na competição é diferente dos clubes, né? Chega um certo momento que o resultado ele acaba sendo, de certa forma, mais importante do que a qualidade do jogo. Queria que você me falasse um pouco sobre isso, por que o futebol brasileiro, cada vez mais, ele está muito competitivo e com pouco desenvolvimento. Essa palavra é eu que estou dizendo, mas eu acredito que o clube como o Grêmio, que começa desde cedinho, velho, os meninos já jogam bola, até as categorias iniciais já tá ali jogando a Ibercup, né? Então os meninos já estão acostumados com esse tipo de vestir a camisa do Grêmio, de competir pelo Grêmio. O Grêmio disputa várias competições. Como você aliar o processo de desenvolvimento, né, desse atleta e com também essa questão cada vez mais cedo de cobrar alto rendimento, de cobrar resultados dessas crianças. Não falo só do Grêmio, mas de todo o contexto. Legal, uma pergunta muito, muito bacana, muito rica para a gente discutir nesse ambiente. Deixa eu mandar uns abraços aqui antes de a gente entrar a fundo na pergunta. Um abraço para alguns atletas aí, o Juan que está presente, nosso atacante, o Matheus, Mateuzinho, enfim. Além do Anderson, que é o nosso supervisor aqui na área de iniciação, e ele pode colaborar muito nesse sentido, que é um profissional exemplar. E o professor Henrique também, que tá presente. Professor, muito obrigado pela tua presença. Então, primeiro, o que eu penso, tá? Eu penso que primeiro tem que partir acho que isso é responsabilidade do indivíduo que estrutura um documento norteador durante um processo no clube. Aquilo que o clube acredita como desenvolvimento eficaz do seu atleta. Eu penso dessa forma. Se o clube entender e documentar isso e orientar os profissionais que lá estão e, enfim, direcionar esse processo de competição de um processo, uma ferramenta a mais para o desenvolvimento e não apenas como o fim do processo, eu acho que então parte do profissional que lá está e, enfim, do clube como gerenciador disso tudo. Se não tem, como a gente vê em alguns clubes, que isso ainda não tem, aí parte do profissional que lá está, né? Eu sempre digo que ninguém entra numa competição para perder. Todo treinador ele é muito bem intencionado com essa equipe e quando a gente fala em resultado, a gente precisa entender duas formas. É o resultado de desempenho daquilo que tu trabalhou, daquilo que tu treinou, ou é o resultado em si do título, do troféu, do ganhar o jogo. Aí tem alguns processos que são desenvolvidos, né? Agora, se tu fez por merecer aquela vitória, obviamente tu vai comemorar, tu vai entender. Eu penso dessa forma. Agora, se tu não fez por merecer e ganhou, a gente tem que entender se isso está sendo eficaz na formação, no dia a dia. A gente vê muitos profissionais, e aí respeito todas as ideias de jogo, respeito tudo aquilo que o clube tem como formação, a gente vê que muitos profissionais abrem mão daquilo que é treinado, daquilo que é desenvolvido, para chegar em casa e dizer que foi campeão num torneio do tamanho da Ibercup, mas sem entender os processos, o porquê chegou até lá. Então, o Grêmio, ele oportuniza muitas competições, aí trazendo uma realidade prática. Hoje a Sub-13, num planejamento anual, ela tem 8 competições no decorrer do ano. Entre elas está a Ibercup, né? Mas a gente utiliza para desenvolvimento dessa vertente emocional dos atletas, obviamente, dessa competitividade, mas isso ele tem que ser trabalhado no ambiente de treinamento, né? Então a gente precisa entender os contextos. A gente sempre procura
é trabalhar dessa forma aqui, Wellington. Buscar os porquês da vitória, querer vencer sempre, isso é uma das competências que eu exijo dos meus atletas, é querer ser vencedor, não gostar da derrota, pelo contrário, mas se ela vir, e ela vai vir ao longo do desenvolvimento deles, é a gente destrinchar melhor o porquê de que perdeu, o porquê que está vencendo, o porquê que a competição é boa no processo de formação, o que isso pode interferir de forma positiva no desenvolvimento deles, né? Então a gente trabalha dessa forma. Que maravilha. Eu também compactuo com esse entendimento. Eu escrevi no ano passado um e-book chamado As 7 Peneiras que você precisa passar antes de chegar a um clube. Tentando responder para os pais, para os professores de escolinha, né, todo um processo que antecede a ida do garoto para o clube. Porque muitas vezes o garoto ele vai fazer uma avaliação aí nas categorias iniciais do Grêmio, né, que é desejo de muito garoto jogar no Grêmio, na equipe como o Grêmio, e muitas vezes ele não entende que a cultura do Grêmio, né, a diferença de clima, muitas coisas que antecedem. Ele vai geralmente para o Grêmio ou para um clube porque ele tem talento, porque alguém identificou que ele tem um talento. Né? E eu falo como etapas de preparação, eu falo de autoconhecimento, eu falo da peneira do risco, né? Você precisa saber que você vai deixar sua família, seus amigos, né, dentro do seu contexto, de onde você mora, e passar a ter uma rotina em um clube, uma rotina que vai exigir de você disciplina, que vai exigir de você mais foco, renúncias, né? Falo também sobre a peneira da preparação, sobre a peneira da frustração, porque muita expectativa, toda vez que o garoto que ele tem qualidade no bairro, na cidade dele, de repente ele se destaca, né? Mas ele precisa entender que quando chegar aí no clube grande, como o Grêmio, ele vai jogar com os melhores de cada lugar. Então, naturalmente, a complexidade ela é maior, o desafio, a dificuldade serão maiores. Mas é totalmente possível. É possível de preparação. Então, o garoto precisa entender que mesmo que não deu certo em um momento, pode dar certo em outro. Não deu certo aqui, pode dar certo ali. Então, esse e-book ele é muito legal, porque dá algumas informações, inclusive no final eu dou algumas dicas baseadas em entrevista que eu fiz com vários treinadores, né? Eu também joguei futebol, com vários treinadores, do que eles acham, do que eles acreditam que é importante dentro de um processo de peneira. E aí eu queria saber de você, somente o talento, Alan, ele é importante? Você disse no início que a gente cada vez mais está acabando com as crianças jogando bola na rua, né? Hoje as crianças que têm a oportunidade, ela acaba jogando em algumas praças, em algumas academias, aí no sul tem bastante, que o garoto tem ali um campo sintético, tem bola à vontade, né? Geralmente já chega ali, já tem o material, já tem a chuteira, e antigamente o menino jogava descalço, o menino jogava com um pé de um pé de outro, de várias situações. Eu me lembro que eu joguei com 16 anos, 15 anos eu joguei no Grêmio, dos 15 a 16, eu morei aí em Porto Alegre, morei em Canoas, depois morei em Porto Alegre, então eu conheço um pouco da realidade, da cultura daí do Sul. E aí, só o talento garante que esse garoto ele vai passar por esse desafio de peneira, garante que ele vai dar sequência no futebol, ou ele precisa desenvolver outros elementos que vão fortalecer esse talento? Me conta um pouco sobre isso, Alan. Legal, obrigado pela pergunta. Vamos pensar, vamos tentar contextualizar e vamos pensar que tem algumas formas de interpretar o talento, né? Alguns interpretam de maneiras diferentes. Eu tenho a minha crença sobre o talento e não consegui ainda buscar prova científica na qual discorde sobre o que eu penso sobre o talento. Porque muitas vezes tem pessoas que pensam na qual o talento ele é um dom que tu nasceu, que caiu em ti e tu, pronto, vai ser jogador de futebol, né? Eu penso de uma forma diferente. Eu penso que é de acordo com o ambiente. O Brasil ele é rico nesse ambiente para poder desenvolver esse talento. Penso que talento nada mais é do que uma alta performance do atleta em determinada idade, comprovada para aquela idade. E a gente liga o talento como o drible, né? O jogador que dribla é talentoso. Mas e o zagueiro? Por que o zagueiro não é talentoso? O Jeromel é talentoso, e o Jeromel defende. Então é a performance para aquela determinada característica comprovada para aquela idade.
E o Brasil ele é um ambiente muito rico para desenvolver esse talento. Por quê? Porque o menino joga o 2 contra 2, um contra um na rua, em diferentes pisos, em diferente tamanho de gol, pé descalço, com tênis, com jogadores que são mais velhos do que eles, e acabam desenvolvendo algumas competências técnicas, e inclusive competências cognitivas de tomar decisões em determinados espaços diferentes, tempos diferentes, mas com um contexto muito bacana, que é um contexto de arriscar, de coragem, de não ter pressão, de não ter um medo de errar. Isso desenvolve muito o atleta, né? Tanto em aspecto motor quanto em aspecto cognitivo. E a gente está encontrando os atletas, o Elton aqui no Grêmio, eu acho que os treinadores também estão encontrando nos seus clubes, cada vez o atleta mais pobre em termos de repertório motor, né? Muito em vista daquilo que a gente discutiu aqui no início, de não ter mais esse repertório da rua, né? E cabe a nós desenvolver e encontrar métodos para resgatar todo aquele processo que era feito na rua de forma espontânea para dentro do dia a dia do treinamento. E aí o talento, penso que a gente tem que criar possibilidades para ele ser desenvolvido, dar possibilidades ao longo de todo o processo de formação do atleta para que ele consiga se desafiar e se desenvolver cada vez mais. E não que o atleta, sou talentoso, eu não preciso fazer mais nada porque eu vou jogar futebol, eu vou chegar, acho que não. Eu acho que, eu acho não, desculpa. Todos os treinadores, Guardiola, os caras, o Klopp, os caras que estão no mundo competitivo de alto nível, eles destacam o talento da seguinte forma: o talento como trabalho, como dedicação, como empenho, como comprometimento. Então, eu penso muito dessa forma. Para desenvolver isso, óbvio, aí contextualizando a tua pergunta, os jogadores, eles na sua escola, eles são os, podemos dizer assim, os mais acima da média, né? Os que têm mais talento, enfim. E chegam no Grêmio, onde o nível de interação dos atletas ali, ele é muito próximo, o nível de cooperação entre eles, o nível de oposição durante um treinamento, ele é muito próximo. E cabe nós, como profissionais, detectar as necessidades na qual aquele atleta tem a evoluir, potencializar aquilo que tem de melhor, mas o principal, criar um ambiente na qual favoreça esse desenvolvimento dele, seja técnico, seja tático, seja emocional, enfim, seja físico, para tu potencializar aquilo que teu atleta tem de melhor e aquelas necessidades que ele tem para aprimorar, tu tem que colocar, fazer com que teu ambiente de treinamento, de trabalho, seja rico nesse aspecto, né? Qual tu consiga desenvolver. Aí a gente pode entrar em métodos de trabalho, a gente pode entrar em desenvolvimento de valores em cima do atleta, a gente pode entrar em importância da competição no dia a dia, mas eu acho que parte muito disso. O atleta chega, e o atleta ele não chega pronto, bem pelo contrário, requer necessidades a ser desenvolvida, e cabe a nós profissionais avaliar esse processo, detectar isso que ele tem de melhorar, aquilo que ele tem de melhor, e criar um ambiente rico em desenvolvimento do teu atleta. Então, muito boa a sua resposta, obrigado. Acabei de colocar aí o site, né, wjrcoach.com, onde você tem acesso gratuitamente a esse e-book, né? Você pode baixar e ali você ter, além ver quais são as 7 peneiras do futebol, também tem algumas dicas, né, que foi dada por alguns treinadores sobre como passar, como ter sucesso em uma avaliação. E aproveitando, Alan, eu queria... Uma mãe fez uma pergunta aqui e eu acho interessante. Ó. Em um momento de análise, e porque essa é a dúvida de toda mãe, de todo pai, né? Muitas vezes eles acham que somente o talento vai ser levado em conta e não conseguem compreender, como você falou muito bem, o que seria esse talento, né? E de que forma também o treinador vai entender que aquele talento ele já tem, de repente, porque é uma dificuldade, ele já tem garotos daquele mesmo, com aquele mesmo potencial, já em evolução, já adaptado, e aí chega um jogador, porque ele tem talento, mas aí você tem os mesmos jogadores na posição, tem dificuldade, o treinador ele não vai conseguir. É até, de certa forma, ruim quando você quer todos os melhores no seu time e acaba não conseguindo desenvolver todos. Então, os pais eles precisam entender que se o garoto tem talento, ele precisa estar em lugares onde esse talento venha sendo lapidado a cada momento,
né? Porque o jogador bom, todo mundo vai ver. Agora, quando ele é bom, competitivo, quando ele tem comprometimento com aquilo que ele escolheu, né, como sonho, como objetivo, que é o futebol, isso daí vai fazer com que ele chegue, vá mais longe. Né? Porque isso que o treinador procura hoje não é somente o talento se destacando, mas um talento individual. Hoje o futebol é um esporte coletivo, como você falou, de cooperação entre os colegas e de competição. Né? Você compete com o adversário e coopera com seus pares, né, com os seus colegas. Responde a essa mãe, porque ela está querendo saber o seguinte: não seria o talento a coisa mais importante a se avaliar no momento de uma peneira? Legal. Aí, volto a repetir, a gente precisa contextualizar e ter um entendimento sobre o talento, né? Volto a repetir, muitas pessoas ligam o talento sobre o drible, sobre a capacidade que eu tenho de te vencer, de ter vantagem sobre a tua pessoa. Tem talentos para determinadas posições, determinadas características que o atleta tem. É um desempenho acima da média em termos de característica do teu atleta. Penso dessa forma o talento. E não, aí vou contextualizar com o que tu disseste. Eu penso dessa forma: se o treinador, ou se os professores, os responsáveis pelo desenvolvimento, julgam que não consegue desenvolver os jogadores com alto nível de desempenho pelo fato de ter muitos no mesmo ambiente, penso que isso é culpa do profissional que está inserido. Penso que isso é culpa do professor e a gente não pode a gente não pode não assumir essa culpa. Porque se a gente entende o atleta por completo, se a gente entende as necessidades do teu atleta, e se teu método de trabalho faz por evoluir o indivíduo como um todo em cima daquelas necessidades que ele tem, porque, pensa bem, a gente se preocupa muito, principalmente nas categorias menores, né, nas maiores, enfim, de se preocupar muito com o jogar coletivo da tua equipe. E o jogar coletivo da tua equipe faz com que tu feche portas, às vezes, para o desenvolvimento daquelas necessidades que o teu atleta está querendo. E aí, o atleta não serve para a minha ideia de jogo, e a gente acaba liberando os atletas e a gente avalia dessa forma na qual tu disseste. Tem muitos jogadores bons aqui, teu atleta, teu filho vai chegar, teu filho não sei o quê, teu filho... Eu não penso dessa forma. Eu penso que a gente precisa avaliar o atleta, a gente precisa desenvolver ele, quanto mais atletas se cooperando e se interagindo, penso que é mais rico o ambiente para o desenvolvimento, eu acho que mais o atleta evolui. Agora, a gente precisa ter critérios, a gente precisa ter direcionamentos de acordo com a cultura que o clube quer, de acordo com as necessidades no contexto que tu está inserido. Aí sim é um balizador para tu poder liberar um atleta ou não, pensando que todos estão num bom nível técnico, né? Eu penso dessa forma. Respondendo a pergunta, eu vou responder pelo Alan, tá? Eu penso que a gente precisa pensar em situações de como é avaliado esse nosso atleta. Muitas pessoas pensam que a melhor maneira é tu ir numa peneira, tu botar um jogo formal, 10 contra 10, 11 contra 11, com o goleiro, e 1 hora de jogo, tu vai lá e seleciona o atleta faz parte da categoria de base. Eu vejo isso um erro muito grande, porque, por vezes, esse atleta ele toca 1, 2 vezes na bola, e o atleta ele é muito, muito bom, tem um desempenho muito, muito satisfatório, e ele não conseguiu desempenhar aquilo. E aí o atleta acaba não sendo aprovado. Primeiro, critério de avaliação, como que a gente avalia, e o Grêmio faz isso muito bem, porque o Grêmio traz os atletas que estão acima da média no seu contexto, na sua escola, enfim, no seu dia a dia, no seu ambiente. O Grêmio seleciona esses atletas e desenvolve esses atletas ao longo da semana. E como é que isso é desenvolvido? Dando treinamentos na qual aumente a propensão em cima daqueles comportamentos que a gente quer avaliar nos atletas. Então, sejam trabalhos individuais para avaliar a capacidade técnica deles, sejam trabalhos de enfrentamento, trabalhos de velocidade, 1 contra 1 com velocidade, enfim, trabalhos em contexto de jogo, para que a gente consiga desenvolver ao longo dessa semana, e se o atleta consegue desempenhar tudo aquilo que ele desenvolveu, todas aquelas competências que a gente desenvolveu na semana, a gente seleciona ele para a categoria de base. Então, veja bem, a gente não
selecionou para desenvolver, a gente desenvolveu para selecionar. E o que, que a gente desenvolveu? As competências essenciais, que nada mais é que a relação com bola, como esse atleta se gerencia no espaço, como ele lê o jogo obviamente, como ele toma decisões, né? Esse aspecto cognitivo. Então, são essas 3 competências essenciais. Para a gente poder avaliar isso, a gente precisa desenvolver. Maravilha. Acabou até também respondendo aí a pergunta que o Erivelto fez. Eu achei muito importante quando você fala sobre esse critério de avaliação, porque o que acontece muitas vezes é que um garoto que tem a oportunidade de ir para um clube grande, normalmente nunca quer, só tem aquela opção, né? Porque ele se destacou em uma competição e naquela competição tinha um observador do Grêmio, tinha um observador do Flamengo, tinha um do Corinthians. Então, o menino que se destaca, normalmente ele vai ser visto, né? E aí vai a habilidade do clube em conseguir trazer esse jogador para essa questão. Um exemplo, uma competição como a Iber Cup, né? Eu tenho certeza que vocês, durante a competição, estão observando. Mas também os atletas estão sendo observados por outros clubes, né, que estão disponíveis ali, estão transitando durante o evento. Então, naturalmente, você vai chegar em um atleta ou a pessoa responsável do clube, manifestando o interesse desse garoto passar um período de avaliação, mas, naturalmente, outros clubes também já manifestaram esse interesse também. Então, talvez isso também, essa expectativa, ou então essas opções, né, tenha criado também muita dificuldade para o garoto, porque o futebol ele é complexo, o futebol ele traz desafios, é através dos desafios que a gente evolui, que a gente vai crescer e vai amadurecer cada vez mais, porque não é possível que um garoto de 17 anos ele consegue jogar no profissional e consegue performar muito bem. Então esse garoto naturalmente passou por muitas dificuldades durante o processo, né? E evoluiu e cresceu em cima disso. E muitas vezes esses garotos, quando tem muitas opções, e hoje um atleta que está no Grêmio, ou um atleta que chega até o Grêmio pelo nível de seleção, ele acaba tendo outras opções. E isso faz com que o garoto não foque, né, na oportunidade que está à frente dele. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Se durante a Ibercup vocês costumam observar ali os talentos dos outros times, né, convidando atletas para poder participar de avaliação. Como você vê essas competições internacionais, como a Ibercup aqui no Brasil, oferecendo essa oportunidade transcultural e também de futebol para esses garotos? Legal. Vamos lá, olha. Só para frisar bem, por que eu coloquei, referente à pergunta anterior, por que eu coloquei que o treinador e a comissão técnica, os profissionais, precisam tomar consciência da culpa de uma liberação do atleta? Por quê? Porque esse atleta teve sobre os critérios, sobre as suas mãos para poder evoluir e por algum fator esse atleta não desenvolveu. Então a gente tem que buscar o porquê desenvolvimento, o que ele não desenvolveu. Então a gente não pode, como profissional, abrir culpa disso, né? Dizer, não, o atleta não desenvolveu porque é o acaso, ele não conseguiu desenvolver, enfim. Nós profissionais temos que buscar o porquê. Cada vez que a gente libera um atleta, eu me culpo no processo, como o Grêmio, o porquê que a gente não conseguiu extrair aquilo que o atleta tem de melhor. O porquê disso? Qual foi as competências que eu desenvolvi, qual foi as avaliações que eu tive durante o processo para poder liberar o atleta ou não. Então, por isso que eu coloco a culpa no profissional também. Então, mas antes de você responder, Alan, até deixar um parêntese, você também falou o que é que você observa, o que é observado no atleta, para poder fazer com que ele seja bem visto e ele seja bem avaliado, né? Então, isso também é uma dica para os treinadores que estão nos ouvindo, porque muitas vezes acha que o treinamento é fazer o que a gurizada quer, joga a bola lá, separa 2 times e eles ficam jogando, e ali, naturalmente, um tem mais facilidade que o outro, vai se destacar. Mas esses treinamentos também é de responsabilidade para aquele que tem uma escolinha, ou aquele que é treinador de uma academia, ou tem um projeto na sua cidade, de saber qual é a demanda, né, o que o futebol moderno está exigindo, para poder trazer de treinamento e de opções de treinamento dentro dos seus espaços. Muito obrigado. Exatamente. Basicamente é bem isso que eu penso e eu vejo como um erro muito grande nas avaliações em cima dos atletas, né? Enfim. Vamos lá, respondendo a tua pergunta. Primeiro que a Ibercup nos proporciona um ambiente muito rico para esse desenvolvimento dos atletas, né? Um ambiente competitivo em termos de oposição dos adversários, esse nível técnico na qual te dá
e dá para os teus atletas, tanto para o menino de escola de futebol enfrentar um Grêmio, quanto para o Grêmio enfrentar um Paris Saint-Germain, enfim, esse nível técnico de oposição, de enfrentamento, ele é muito rico para o desenvolvimento, para o desafio, enfim, para tudo aquilo que a gente desenvolveu e que a gente acredita. Mas penso que o maior ganho, aí vamos pensar no desenvolvimento do atleta, a Ibercup ela te proporciona essa relação estrutural e funcional, essas referências estruturais e funcionais muito bacana para o desenvolvimento. Porque o que a gente pensa? Que o futsal ele é o ideal para as categorias menores pela a relação com a bola, o contato com a bola constantemente, para esse tempo de raciocínio, para esse desenvolvimento da habilidade técnica de ter muito contato com a bola. E a Ibercup, respeitando as faixas etárias, ela te dá essa relação estrutural de espaço, essa relação numérica de menos jogadores, que faz com que teu atleta se desenvolva de forma muito próxima ao futsal, num ambiente de jogo, numa questão emocional de competição, que é onde a gente falou que vai enraizar os comportamentos, aqueles marcadores somáticos num ambiente competitivo. Então, o principal que eu vejo, além do nível técnico que a competição te dá, é essa relação, essas referências estruturais e funcionais do jogo, que é muito próximo ao ambiente do futsal. É o tamanho do gol, é o tamanho da bola, é o número de atletas jogando em um determinado espaço, é o tamanho do campo. Isso faz com que o atleta se desenvolva tanto em tomadas de decisão, aspecto técnico, aspecto cognitivo, aspecto mental, a torcida olhando, a torcida apoiando, a torcida, enfim. Penso que o principal ganho para o desenvolvimento do atleta é nesse sentido, e vejo que as competições estão caminhando muito bem para ajudar a formação do atleta, porque a gente pode pensar assim, pô, eu vou lá e trabalho o futsal, trabalho reduzido, eu quero desenvolver, o professor Alan falou que eu preciso desenvolver aspectos cognitivos, aspectos técnicos do meu atleta, e eu estou desenvolvendo num ambiente de 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4, essa é a minha semana de trabalho, é próximo ao futsal, mas eu vou jogar a competição 10 contra 10, um gol grande, um campo oficial, enfim, a gente precisa respeitar as categorias, as faixas etárias, e a Ibercup faz isso muito bem feito. Maravilha. Eu queria aproveitar também essa oportunidade, já que a gente falou que esse tipo de competição para um clube, ele difere do que seria para um projeto, de uma escola de futebol, que você falasse o seu ponto de vista a respeito dos projetos e dos treinadores, porque a gente fala projeto, mas o projeto são pessoas, né? Então, as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, treinadores sobretudo, que muitas vezes abrem mão de dar liberdade a esses garotos de jogar, de enfrentar, de deixar a sua criatividade fluir dentro de uma grande oportunidade que eles têm, né, de jogar contra clubes e contra o Grêmio, e muitas vezes eles abrem mão desse jogo para querer competir de uma forma tipo defensiva, de não permitir que os meninos joguem, parta muitas vezes para o corpo a corpo. Como você vê isso, Alan, e qual a dica que você dá para os colegas de profissão que muitas vezes não atentaram sobre esse assunto? Muito bom, muito bom. Daí a gente vai entrar num contexto de o quão importante ou não um modelo de jogo nas categorias de base. O quanto que isso pode influenciar de forma positiva ou negativa. Eu penso que a gente, e aí volto a repetir, primeiro, a gente está numa competição para quê? Qual o objetivo que a gente entrou naquela competição? É para desenvolver o atleta, o indivíduo, e trazer essa competição como uma ferramenta de desenvolvimento? Ou é para ganhar e mostrar meu trabalho para outros profissionais, para eu, profissional Alan, conseguir um emprego, ou enfim, um emprego melhor, um emprego em outra categoria, um emprego em outro lugar? Enfim, a gente precisa pensar, e aí estou sendo bem direto, bem aberto, porque eu vejo muito isso. E segunda questão o modelo de jogo vai influenciar de forma positiva ou negativa? A gente tem um modelo lá estruturado, isso vai potencializar aquilo que o meu atleta tem de melhor ou não. Aí pensa assim, pô, o meu atleta ele tem um nível de enfrentamento muito bom, o meu atleta ele consegue resolver os problemas do jogo conforme a característica dele, mas eu não quero isso, vou jogar contra o Grêmio, eu quero só me defender, eu quero conseguir um empate e meu atleta acaba que não desenvolve aquilo que ele tem de melhor num ambiente competitivo, que eu vejo muito importante. Então eu penso muito, muito claro assim, Wellington, que a gente precisa ter um norte de trabalho. Mas qual é o principal norte?
o teu atleta. Ele é o principal norte, a característica dele. E a gente precisa respeitar, é da parte para o todo, e não o todo para a parte. Essa questão a gente precisa ter muito bem frisado no nosso dia a dia, para que não o meu todo, minha ideia de jogo que eu vejo o Barcelona jogar, vou dar um exemplo aqui, não interfira nas características e decisões que o meu atleta tem dele, é incorporado nele isso. E aí eu vou tirar isso, eu vou cravar uma faca no desenvolvimento do meu atleta porque eu tenho um todo maior que a parte, eu não consigo entender isso na formação. Então a gente precisa respeitar o atleta, a característica e desenvolver para o todo. E esse todo precisa aparecer na competição de acordo com aquilo que foi desenvolvido da parte. Maravilha. A gente percebe, Alan, a gente esteve aqui nas nossas lives conversando com o treinador do Palmeiras, com o treinador do Corinthians, com o treinador do Anderlecht da Bélgica, né, que falou aqui muito bem sobre o processo de formação, né, o método belga. E a gente percebe que lá nesses países da Europa, que não são países muito grandes, não tem a abundância de atletas, de garotos querendo jogar futebol, como é aqui no Brasil, esse método cada vez mais ele funcionando, e a gente percebe que nos profissionais a cultura de formação mesmo, eles não estão preocupados se vão ganhar o resultado do placar, mas sim em desenvolver esse atleta. Por quê? Porque naturalmente esses garotos chegam nos clubes com 10, 11, 12 anos e eles vão levar esse processo até o final. Pouca vai ser a competitividade deles de ter que sair para outro entrar. Não tem essa demanda muito recorrente, como é aqui no Brasil. Aqui no Brasil, você trabalha uma categoria aí, tá? E você desenvolveu toda essa categoria até o final do ano, que você vai passar para outro treinador. E muitas vezes o outro treinador tem um outro pensamento, tem uma outra metodologia, e se muitas vezes o clube, como você falou lá no início, não balizar isso, não controlar isso, não estiver muito definida para onde está indo, esse processo ele acaba gerando, ao invés de gerar pontes, né, nessas transições, acaba gerando muros. E muitos garotos vão ficando nessa caminhada. Então, eu gostei da assertividade, como que você pensa o futebol dessa forma, e consigo perceber essa energia quando você está ali em campo, na forma como você interage com os atletas, tá? Quero te parabenizar, a Ibercamp ela tem a alegria, né, de poder destacar isso. Eu estou ali observando e eu percebi, inclusive comentei um dia aí uma postagem sua dizendo, esse aí joga junto, né? Mas parabéns, eu queria agradecer a você por estar esse tempo aqui com a gente, nos ensinando, falando um pouco da sua mentalidade, do que a instituição que você representa hoje, o Grêmio, que pensa a respeito de formação, mas sobretudo eu percebi a independência do profissional de se posicionar, né, diante da sua mentalidade, diante da sua busca e da sua visão também profissional, entendendo que neste momento você é muito útil para os garotos que estão com você, e eles precisam ter essa inspiração, ter a cada dia levar muito, né, de você, para que isso possa potencializar o seu desenvolvimento. Muito obrigado, meu amigo. Faça suas considerações finais. A gente está vivendo um momento de distanciamento social. Talvez o garoto que está em casa, com saudade de jogar uma bola, quer ouvir alguma coisa aí de um treinador. Deixa a sua mensagem, meu amigo. Muito obrigado e tenha uma boa noite. Te agradeço muito, novamente, para a gente poder discutir aqui sobre formação e ambiente de competição. Concordo com tudo que tu disseste, mas aí a gente vai discutir de novo sobre a origem, né? Do clube precisa se posicionar e buscar os profissionais que acreditam naquela ideia. E nós, como treinadores, a gente não é um facilitador do processo, a gente é um questionador do processo. A gente precisa criar um ambiente de soluções, de perguntas e respostas, e o atleta te dá a solução, né? Então eu penso dessa forma. E no jogo também. No jogo não pode ser diferente. Agradecer a todos os meus atletas presentes, a todos os profissionais que aqui estão. Eu acho que esse ambiente a gente consegue, não é para dizer o que o Sr. Alan sabe mais do que todo mundo, do que o professor Wellington sabe mais do que todo mundo, pelo contrário, a gente expor as nossas realidades e aprender, tenho com certeza que eu aprendi contigo aqui hoje, tu aprendeu com alguma coisa que eu falei, e a gente aprendeu com os atletas que estão aqui, e pais de atletas que estão aqui comentando. Então, peço que a gente tenha paciência nesse processo, logo logo a gente tá de volta fazendo aquilo que a gente mais ama, que a gente mais gosta, que é o futebol, que é essa modalidade que é apaixonante aqui no país onde a gente está. E a gente precisa se cuidar, a gente precisa cuidar do próximo e ter a consciência no lugar que rapidinho a gente
se tudo der certo, a gente está fazendo aí o que a gente mais gosta. Tá bom? Um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade de aqui falar, aqui contar um pouco sobre o que o Alan, profissional, acredita, dentro de um clube na qual eu sou privilegiado e compartilha das mesmas ideias que eu. Maravilha, Alan. Mais uma vez, agradeço. Eu, Wellington Júnior, te agradeço muito e também em nome da Ibercup, né? Agradecemos também ao Grêmio por ter dado essa oportunidade aí de você estar presente aqui com a gente. Estamos muito, assim, motivados, né, com essa parceria e queremos que isso tudo acabe para que a gente possa logo dar uma data para essa gurizada, porque esse ano, agora em julho, a gente já tem a data marcada para ter no Rio de Janeiro e também em São Paulo. Então a gente chegou para ficar, chegou para trazer essa oportunidade, né? A competição, cada ano ela vem crescendo. Claro que com a parceria, o entendimento de todos vocês também que colaboram para que essa competição ela seja cada vez mais competitiva e mais um ambiente de aprendizado e de muitas experiências. Então, muito obrigado a todos que participaram, em especial ao amigo Didio aí, que é um quase baiano, vem muito por aqui pela Bahia. Esse é top. Grande depois que ele depois foi morar em Santa Catarina, tá meio difícil, mas grande abraço a todos, que Deus abençoe e que tenham certeza que tudo isso vai passar e a bola vai rolar. Então, um desafio que eu costumo deixar para a galera aí, Alan, eu quero aí, 10 embaixadinhas dentro de casa, sem quebrar nada. Marque lá o Ibercup, marque o professor Alan e marque também aqui o coach Wellington Júnior para que a gente possa compartilhar aí essa mensagem. Alguma dúvida, qualquer pergunta, pode mandar, né, no nosso feed, no nosso story, que a gente vai respondendo na medida do possível. Gratidão, Deus abençoe a todos, vamos juntos. Valeu, meu amigo.